Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Histórias para a Fogueira. É nesse canal que a gente aqui traz mitos, mitologia, nerdice, um pouco de história, um pouco de cultura, mas principalmente o foco na contação de mitos. Se vocês perderam o vídeo passado, ele vai aparecer aqui em um lugar, foi sobre o roubo do martelo de Thor. E hoje eu vou trazer para vocês um mito grego que é o rapto de Perséfone. Então, encontrem uma posição confortável e vamos conhecer então essa história. Deméter era a deusa da agricultura e ela tinha uma filha chamada Perséfone. Quando Perséfone começou a chegar na idade adulta, começou a virar uma donzela, os outros deuses do Olimpo começaram a maliciar ela. Só que Deméter conhecia bem aqueles deuses e sabia que nenhum deles prestava. Eles eram infiéis, eles não tratavam bem as esposas e ela decidiu que ela não queria aquilo para a filha dela. E ela desceu para a terra e começou a criar a filha em segredo. E tudo correu bem até que um dia, Hades, o deus do mundo dos mortos grego, viu ela e se apaixonou perdidamente por Perséfone. Bom, Hades não era uma pessoa assim muito sociável, ele não sabia muito como chegar nela, ele decidiu fazer a coisa mais lógica na cabeça dele, vou sequestrar Perséfone. Então Perséfone um dia estava colhendo flores com umas ninfas, e aí uma cratera enorme se abriu lá com as alminhas saindo. Hades veio na carruagem dele, pegou Perséfone, vem pra cá, e voltou para o submundo. A cratera se fechou, tchau Perséfone. Quando passou o tempo e Deméter viu que não encontrava a filha dela, ela começou a ficar desesperada, ela amava muito a filha. E ela começou a procurar a filha. Só que nisso, ela começou a deixar de cuidar das funções de deusa dela. E os campos deixaram de produzir. Zeus, que é o rei de todos os deuses, o manda-chuva, ele olhou e falou, tá tudo ok, tanto faz. Só aconteceu o seguinte, se não tem trigo, você não tem ração para os animais, não tem pasto, não tem pão, sem uva não tem vinho. E os deuses gregos precisam da adoração dos humanos e dos sacrifícios humanos. E aí a fome começou a chegar lá. E aí Zeus falou, não, vamos resolver isso aqui, no final tem problema assim. E aí Zeus chegou para o Sol, o deus Hélio, que tudo vê, e perguntou, cadê Perséfone? E aí Hélio falou que ele viu que Hades que tinha sequestrado ela. Isso trouxe um probleminha. Quando os titãs foram derrotados na mitologia grega e o universo foi dividido entre os três deuses principais, né? Hades, Zeus e Poseidon, vamos combinar que Hades ficou meio que com a pior parte, que é cuidar dos mortos. Então era uma situação meio delicada, porque já tinham sacaneado o irmão uma vez, né? Pô, vai tirar agora a mulher por quem ele se apaixonou, mas vinho é bom, pão é bom, então Zeus decidiu ir resolver o problema. Ele chamou Hermes, que é o mensageiro dos deuses e é um deus muito astuto. Aqui um parênteses, percebam similaridades com Loki. E falou, Hermes, vai resolver isso. E Hermes foi e desceu até o submundo. Chegando lá, ele usando da astúcia, começou a conversar com o tio dele, né? Hades, vem cá. Só que Hades também era um deus esperto. E ele enganou Perséfone e fez ela comer 3 sementes de romã. Ela estava com fome e comeu. E quem come ou bebe do submundo não pode mais sair de lá. Mas Hermes era muito astuto. Então ele começou a negociar. E aí ficou decidido que ia ser uma coisa meio a meio. Durante 6 meses, Perséfone ia ficar no Hades, com o marido dela, no submundo. E em outros 6 meses ia ficar com a mãe. E é com esse mito que os gregos explicavam esse fenômeno das estações. Então você tem 6 meses onde não dá para plantar, que é o outono e o inverno, e 6 meses que as coisas renascem, né? Que é a primavera e depois o verão. Espero que vocês tenham gostado desse mito. E agora eu vou trazer um pouco da simbologia dele. Vocês vão perceber que existem algumas similaridades com o mito anterior, né? Essa coisa da dependência da natureza, do ir e vir das estações produtivas, mas existe uma outra interpretação também, nesse caso, que ele vai tratar do sagrado feminino, das várias faces do feminino, assim como as fases da lua, dessa questão das deusas lunares, das deusas aquáticas. Esse é um tema interessante, a gente não vai ver ela por aqui, eu vou fazer uma coisinha mais leve, mas um outro vídeo eu vou falar sobre essas coisas. Então, se vocês estão gostando do conteúdo, deixa aquele like, se vocês querem depois ver esse outro assunto, já se inscreve, ativa o sininho, comenta o que vocês estão achando, que mitos vocês querem ver, e se vocês conhecerem mais alguém que pode gostar, compartilhe. Então, o que acontece? Assim como o martelo de Thor no mito passado foi engolido, percebam que Perséfone, que é um pouco esse potencial criador, né? Ela é uma mini Deméter. Inclusive, o zelo da mãe dela estava impedindo dela se desenvolver, né? Se dependesse da mãe, ela nunca passaria pelas fases, né, de desenvolvimento de uma mulher. Então, o submundo grego, ele não é uma coisa como o inferno cristão.
Ele na verdade não é que dá medo, ou é horrível, ou tem castigo, é só que ele é sem graça. É tudo escuro, não tem fermentação, não tem plantação, não tem vinho, não tem lira, não tem poesia, não tem feitos heróicos, não tem pensamento, não tem democracia, não tem nada que os gregos gostam. Então, quando você morre, é mais uma coisa sem graça. Então, quando Hades vê Perséfone toda a sua beleza da vida, da fertilidade, né, dessa coisa dos campos, ele enlouquece e rouba, engole ela. Né? A gente tem um símbolo um pouco da cratera se abrindo, do engolir. E aí também, eventualmente, você tem essa questão da astúcia, né, superando até os feitos violentos. Hermes, né, como mensageiro, como essa coisa da mente, né, do buscar uma negociação com a natureza, né, com essa gula da natureza de ter o período dela de esterilidade. Ele consegue negociar de ter metade do tempo Perséfone fora, né, no mundo, e metade com o marido dela. E aí muitas pessoas agora podem estar perguntando, mas e Perséfone no final? O que ela achou? Então, você tem 3 grandes vertentes de como esse mito acaba. A primeira delas é que Perséfone não gosta do marido e que ela fica lá por obrigação, e assim que dá os 6 meses ela sai correndo. Tem uma segunda que eu particularmente gosto, que na verdade Hades sempre tratou ela super bem, não tem nenhum mito de Hades destratando Perséfone, traindo ela, diferentemente de quase todos os outros deuses. Então nessa versão eles acabam virando um casal que sim, ela aprende a amar ele, aprende a viver lá, e até tem a história de que ela vira uma soberana muito justa do submundo e muito compassiva. Então toda vez que os heróis, as pessoas iam lá para pedir algum favor pro Hades, ela meio que, não mozão, vamos lá, deixa, ajuda ele e tal. E você tem uma terceira interpretação, que Perséfone não só gostou do marido e virou uma soberana, quando ela por cima era mais brava que o marido e mais terrível. Então as pessoas tinham medo de Perséfone. Em especial, assim, você tinha 2 Perséfones, né? Uma quando ela estava lá como deusa de fertilidade, mas como deusa do submundo, ela era muito terrível. Essa terceira interpretação eu acho também bem interessante, eu prefiro ficar com que encontrou uma harmonia, mas ela também trata um pouco dessa questão das várias faces do feminino, fica para um outro vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.